E aí, pessoal, começando agora mais uma edição aqui do Sessão às 6. Me chamo Lucas Ribeiro e finalmente vamos falar sobre The Witcher. Pra quem não sabe, fiz uma enquete lá no Instagram perguntando se vocês queriam escutar sobre essa, The Witcher, ou Euphoria, e vocês escolheram essa. Mas a boa notícia é que, como Euphoria lança um episódio por semana, então vai ser tranquilo falar sobre ela mais na frente. Todo mundo sai ganhando, e se você também quiser ficar por dentro dessas votações e algumas novidades que estão por vir, segue lá, tá? @sessão às 6. Mas no episódio de hoje, vou falar mais da segunda temporada. Haverão spoilers, beleza? Provavelmente da primeira também, então é isso. Como sempre, dando início com a sinopse. Geralt de Rivia decide levar Ciri à Fortaleza dos Bruxos para ensiná-la a se defender e entender melhor seus poderes. Enquanto isso, os reis humanos e elfos travam uma guerra para a supremacia do continente. A showrunner responsável é Lauren Schmidt, e, claro, é baseado na franquia de livros de mesmo nome e de jogos também. Beleza, olha, já quero começar falando que eu nunca li os livros, muito menos joguei os jogos. A série foi a minha primeira interação com essa realidade de The Witcher, então, infelizmente, não trago aqui um conhecimento a mais, como eu normalmente gosto de fazer, por ser um território muito novo pra mim, sabe? Tipo, eu não decorei o nome de quase ninguém, muito menos dos lugares. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. E peço aos fãs dos livros, do jogo e até mesmo da própria série que tem um pouco de paciência com esse novato que vos fala, tá bom? Olha, tem 3 aspectos que são excepcionais para a realização dessa série, que já eram boas na primeira temporada, e aqui o padrão de qualidade, assim, continua. Os efeitos especiais fazem parte disso. Claro que eu podia ficar falando só dos monstros, como que eles são criativos e diferentes uns dos outros, e realmente, assim, são convincentes. Mas pra mim, os melhores efeitos são aqueles que você não percebe que são efeitos especiais, sabe? Por exemplo, quando tem uma transição entre um local e outro, e antes eles mostram a área externa, sabe? Muita série faz isso. Por exemplo, mostra o lado de fora de uma casa, para depois a gente entrar e ver os personagens. Pronto, isso acontece muito aqui, mas ao invés de uma casa, nós vemos, tipo, várias paisagens, ou então o lado de fora de castelos e grandes arquiteturas. E, cara, assim, as paisagens, os visuais dos castelos, aquela torre lá dos magos que é cercada por um oceano, eu nunca diria que aquilo ali não existe. Porque por mais sensacionais que sejam os efeitos das criaturas, os poderes dos personagens também, você sabe que não existe. Você sabe que é ficção. Mas agora, as ambientações, os efeitos que complementam o cenário que realmente foi construído, essas coisinhas menores, é assim, impecável, sabe? Um outro fator igualmente impressionante é o design de produção, ou seja, o que realmente estava presente enquanto os atores contracenavam. Tô falando dos salões, os corredores, como que a arquitetura muda entre uma região e outra, ou seja, as paredes, as prisões, os bares, tudo muito bom. Eu não sei se a escolha das locações externas também faz parte do design de produção, mas assim, cara, era cada floresta, rio, montanha, tão bonito que por isso merece ser o segundo tópico. Já o terceiro é o cabelo e maquiagem. Eu não ficaria surpreso se fosse indicado alguma premiação aí da vida, porque não é só, sei lá, o cabelo branco do Geralt e as orelhas pontudas dos elfos, tá ligado? Mano, o Witcher, o bruxo lá que virou árvore, aquela maquiagem foi surreal, sabe? E tem uns penteados que chamam muita atenção. O da Frindila, toda hora eu ficava olhando o cabelo dela. O dos elfos também, junto com o figurino. Tudo isso ajuda o público a entender que são pessoas de culturas diferentes, de áreas diferentes do mundo. Muito bacana. E assim, eu acho muito bonita também a armadura do Geralt. Imagino que seja bem desconfortável, mas é linda demais. Toda preta, sabe? Inclusive tá em todos os pôsteres. Toda preta, com uns detalhes nos braços, nos ombros.
Nossa, adorei. Então, assim, tudo isso merece ser destacado com certeza. Seguindo aqui com o roteiro, né, a história. Olha, na primeira temporada inteira eu não sentia que tava vendo uma história ser construída, mas sim várias histórias super curtas por episódio, sabe? Isso me lembra muito Avatar. Sabe Avatar, a lenda de Aang? Não sei se vocês já assistiram, e se eu não me engano eu já falei sobre isso aqui uma vez, que é o seguinte, bora lá. A primeira temporada inteira de Aang são os personagens, basicamente, tentando chegar do ponto A até o ponto B, e durante a jornada vão parando em umas cidades, uns pequenos vilarejos, resolver algum mistério, sempre tem um mistério, e no final a viagem continua e no fim eles estão mais próximos de chegar ao verdadeiro objetivo deles. E por que eu tô falando isso? Porque a primeira temporada de The Witcher é exatamente isso. Todo episódio o Geralt vai pra uma vila e... Ei, mas só um parênteses aqui. Como tem gente amaldiçoada em todas as vilas dessa série, viu? É impressionante. Mas enfim, a maioria dos episódios acabaram sendo os mesmos, sabe? Servindo mais como uma preparação para a história principal, para o final, ou seja, para o grande encontro entre Geralt e Ciri. Por isso que pra mim a história só foi se concretizando mesmo no último episódio, quando personagens que já havíamos visto antes e até então não tinham muito o que oferecer para a narrativa, mostraram sua importância naquela batalha final lá de Sodden, acho que esse é o nome, aquela com os magos. Inclusive foi meu episódio preferido, teve muita ação e foi ali quando eu pensei, não, agora vai, agora eu vou ficar 100% engajado, preparadíssimo para a segunda temporada. E quando ela veio, acabou sendo mais do mesmo, sabe? Ela consegue fugir, a segunda temporada no caso, consegue fugir daquela fórmula Avatar que só enrola a história, porque aqui as coisas avançam mais rápido, né? Ciri e Geralt se conhecem e rapidamente estabelecem uma ligação forte, né? Ele assume a figura paterna, ajuda no seu treinamento, a história é mais uniforme. E o que também me ajudou a chegar nessa conclusão foi que eles tiraram aquela coisa de diferentes linhas temporais na temporada passada, sabe? Que tinha bastante. A do Geralt e da Yennefer eram no passado, né? E a da Ciri eram no presente. Então, assim, tirar isso deixou as coisas fluírem mais facilmente. Assim, eu entendo quem gostou dessa reviravolta das linhas temporais, mas assim, pra mim, só serviu pra complicar desnecessariamente a história. E por que eu digo isso? Vamos à minha maior questão com essa série, que me impediu de adorar, de virar fã. As 2 temporadas te bombardeiam de informações, de nomes de personagens que não aparecem, de lugares diferentes. E pra mim, que não sabia de nada, tive tanta dificuldade em acompanhar que a série terminou e eu ainda não entendi 100% tudo que eles trouxeram. Quando eles falam de política também, muitos debates envolvendo estratégia política que comigo só faz sentido até certo ponto. Eu até anotei alguns nomes aqui que eu escutei e ainda não sei o que significam. Se são lugares, pessoas, um grupo de pessoas. Tipo, Aretusa, eu acho que é um lugar. Tem também no final, eles mencionam essa perseguição selvagem. Acho que é um grupo. E também o famoso White Flame, ou Chama Branca, que eu achava que era um conceito, uma religião. Eles falam muito como se fosse uma religião, mas aí eu vi no final que é uma pessoa. Assim, eu sinto que cometi um erro muito grave em ter visto essa série sozinho, sem um amigo do lado que conhece mais a franquia, sabe? Ah, Lucas, por que você não pesquisou, não assistiu um vídeo? Eu assisti, pô. Faltando o último episódio da segunda temporada, eu vi uma recapitulação dessa mesma temporada que eu tava assistindo, porque eu tava viajando em algumas coisas. Aí o resumo realmente me ajudou bastante e eu fui ver o final tranquilo, né? Me garantindo mais de que eu tava entendendo. Mas quando chegou a última cena, revelando que o Imperador, que o White Flame é ninguém mais, ninguém menos que o pai da Ciri, eu jurava que tava começando a entender. Aí você me vem com essa reviravolta que não só ele tá vivo, que na verdade é a menor das preocupações, mas que ele é o grande vilão da série. Ah, meu amigo, isso não faz sentido nenhum. Porque isso acaba abrindo muitos furos pra mim. Um exemplo, por que ele se daria o trabalho de dizimar Cintra, que é a cidade da família dele, né? Que é onde a família toda dele tá,
que a filha que ele tá procurando mora lá, sabe? Tipo, se ele tá procurando ela, por que ele matou todo mundo, mano? Nessa cena, pô, literalmente, na última cena da série, parecia que eles estavam jogando toda a lógica no ar, sabe? Então, assim, não é ruim, mas eu passei o tempo inteiro entendendo, tipo, 60% de tudo, o que é um saco, sabe? Vamos seguindo agora com os personagens, o que acham? Temos primeiro Henry Cavill, que interpreta Geralt de Rivia. Gosto bastante do ator e dá pra ver que o personagem tá melhor acompanhado. Na primeira temporada ele era bem introvertido e não falava muito. Agora ele fala toda hora, eu acho ótimo porque mostra que ele tá rodeado de pessoas que o deixam mais à vontade, né? Suas sequências de ação continuam bem legais, mas confesso não ter visto tanto quanto na temporada passada. Como falei, admito que foi um acréscimo muito bacana ele tomar conta da Ciri. É um desenvolvimento de personagem muito bom, mas tive a impressão que ele não teve tanto destaque no geral, sabe? É tanta coisa acontecendo com tantas pessoas que ele acabou não tendo o tratamento que merecia. Mas assim, é um personagem legal. Agora, seguindo aqui com a Yennefer, adoro falar o nome dela, Yennefer, uma feiticeira, é interpretada pela Anya Charlotra. É a minha personagem favorita. Na verdade, ver o trio junto me entretém bastante. São nesses momentos que eu sinto que a história avança, porque tudo gira em torno deles, basicamente. Mas ela me interessou desde sua história de origem até a perda de seus poderes. É incrível acompanhar uma mulher que não se sentia bonita nem desejada e depois de finalmente conseguir isso e satisfazer seus desejos, ainda sente um vazio, né? Por perceber como apenas beleza pode ser algo superficial. Além também dos seus feitiços e poderes que eu acho o máximo, adoro ela. Mas assim, o roteirista que deu a ideia dela passar a temporada inteira sem poderes merece um tapa na cara, viu? Eu sei que faz sentido na trama, mas como eu falei agora, era tão massa vê-la misturar sua capacidade de estratégia com um feitiço que o público não conhecia. Era muito legal ser surpreendido com ela, e ela, sendo justo também, ainda tem seus momentos aqui, ainda consegue surpreender, mas assim, tirar sua magia na temporada toda, achei sacanagem. Mas no final, em que faz questão de ficar na vida da Ciri e ajudá-la a treinar e tudo mais, foi show de bola. E por falar nela, Cirilla, ou Ciri, é interpretada pela Freya Allan. O motivo pelo qual quis mencioná-la aqui nessa categoria é que essa temporada foca bem mais nela, né? Sua origem e tudo mais. Mas o que me chama bastante atenção é que o tempo inteiro a série fala o que os outros acham da Ciri, quem ela é, por exemplo, pros elfos, pro pessoal de Nilfgaard, pros magos, até pra aquele cara estranho careca que usa vermelho o tempo todo e conversa com uma coruja, sabe? Todo mundo tem uma impressão dela, mas eu ainda não vi quem é a Ciri, como ela se vê, o que ela quer fazer, além de querer se vingar e tal. Assim, eu entendo que ela é uma adolescente e falta muito ainda para ter todos os seus pensamentos e poderes em ordem. Mas assim, até agora ela só fez, sinceramente, variar entre ser uma vítima, porque o mundo inteiro tá atrás dela. Inclusive ela foi possuída no final dessa temporada. E ser influenciável para as outras pessoas. E assim, eu gosto dela, tem muito potencial, mas me incomoda todo o destaque que os outros personagens ganham por saberem da sua existência, por mostrarem ter algum plano pra ela, e enquanto isso a série não aborda a própria, sabe? Desenvolvê-la como uma pessoa mesmo e não como uma arma. Eu acho que fazer isso ia empoderar muito essa personagem e eu espero que seja feito. Por exemplo, o que ela quer fazer, quais são os seus planos pro futuro, sabe? É governar, porque ela é uma princesa. Ela por acaso acredita na profecia? Sua imagem aqui foi muito mais usada do que o seu caráter. E eu espero que, se houver uma terceira temporada, que isso seja corrigido, ou pelo menos acrescentado. Bom, essa nova temporada tem 8 episódios, assim como a anterior, também variando entre 63 minutos e 54 cada. Olha, no geral, pessoalmente, repetindo, como alguém que não acompanha os outros materiais e caiu de paraquedas nessa realidade, The Witcher é uma excelente série mediana.
na categoria mediana ela é maravilhosa, sabe? Conquista uma posição nesse grupo com dignidade, porque eu ainda não senti que tô me divertindo muito vendo a série, e sim estudando uma história que eventualmente talvez faça mais sentido no futuro. Ou seja, percebi que tô assistindo mais pela promessa do que vai ser do que o que ela já tá sendo agora, sabe? Do que ela já nos dá agora. Faz sentido? Porque até agora não é algo que me veio naturalmente, com facilidade, sabe? Assim, gostei de conhecer os personagens. Como falei, tem muita coisa boa, mas sinceramente, se for renovada, eu pensaria 2 vezes antes de assistir. Só se vocês ouvintes aí fizerem muita questão que eu fale, ou então, quem sabe, trago alguém que super gostou pra participar e dar uma equilibrada na discussão. Lucas, mas eu li os livros, joguei todos os jogos e tô amando a série. É super fiel, tô entendendo tudo. Cara, ainda bem que nós temos experiências diferentes, né? Imagina aí, se todo mundo tivesse as mesmas impressões que eu. Não ia ter audiência o suficiente. E eu fico muito feliz, de verdade, que esse projeto tenha encontrado o seu público, que tenha gente gostando. Não sei o quão fiel é, mas agora que já assisti, realmente acredito, sem dúvidas, que esse é o Game of Thrones da Netflix. Game of Thrones também teve dificuldade em fazer o público distinguir geograficamente, pelo menos no começo, os lugares, as regiões, mas com o passar das temporadas isso foi ficando melhor estabelecido, eles foram diferenciando melhor. Então bora ver se The Witcher vai seguir esse mesmo destino, né? E vocês, ficaram que nem eu também com a revelação que a Chama Branca, o Imperador, é o pai da Ciri? Ou vocês já sabiam? Isso faz algum sentido pra vocês? Acham que a Ciri vai ter mais identidade no futuro? Vão lá no Instagram, @sessãoas6, podem mandar suas impressões, qual temporada vocês preferem, quem é o seu personagem favorito, manda lá que eu adoro ler os comentários de vocês. Dito isso, vamos chegando ao final de mais uma edição. Peço desculpa por não ter contribuído mais para a discussão, é mais um caso em que a opinião, a explicação de vocês vai me ajudar demais a entender essas brechas que ficaram na minha cabeça. Se vocês gostaram ou curtiram esse podcast, manda para alguém que gosta de The Witcher ou de séries desse gênero. Compartilhar qualquer podcast me ajuda demais. Se quiserem, também temos mais de 100 outros episódios já disponíveis, já no ar, onde falo desde animações da Disney até filmes pro Enem. Então assim, já gravei de tudo, podem ficar à vontade. Vou ficando por aqui, tá bom? E me encontro com vocês na semana que vem, onde vou trazer uma série lançada esse ano que me surpreendeu demais. Não tava dando nada e realmente me surpreendeu. Então se liguem, um grande beijo e até mais.